eu não sou um expert em geopolítica, mas tem umas coisas que são bem óbvias. A primeira delas é que a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. 20%, ou seja, 1/5 do petróleo mundial, está dentro da Venezuela. Isso é 10 vezes mais o petróleo que o Brasil tem. Quer dizer, o Brasil tem bastante petróleo, né? Mas a Venezuela tem 10 vezes mais. E eles têm 3 vezes mais o petróleo que a Rússia tem. Quer dizer, a Rússia, com toda aquela extensão de terra, né, com todo o petróleo que eles têm só 1/3 do que a Venezuela tem. E não dá para negar, né, que Venezuela é o quintal dos Estados Unidos, porque eu lembro que eu fui para Los Roques uns anos atrás, que é um arquipélago muito bonito, aliás, né, da Venezuela, e dava para ir praticamente a nado para os Estados Unidos. Então tá do lado, é o quintal dos Estados Unidos. O Trump já falou várias vezes que ele tem interesse no petróleo da Venezuela. Então é muito fácil você pegar esse petróleo porque ele está no seu quintal, né? Então está do lado lá dos Estados Unidos. Venezuela não tem poderio bélico para combater Estados Unidos. E existe uma desculpa, né? Quer dizer, o Maduro, ele é um ditador. Então, os Estados Unidos eles sempre usam, né, essa desculpa do ditador para poder invadir os países que têm petróleo. E eles nunca deixam o país melhor do que eles pegaram, né? Então, não existe talvez uma promessa de que vão melhorar a Venezuela e tal, porque isso eles não fizeram com nenhum país, né? Eles sempre pegaram um país ruim e entregaram pior. E é muito fácil invadir, porque como está lá do lado, quer dizer, você tem todo o seu poderio bélico ali à sua mão para atacar um vizinho seu e não tem quem proteja, porque quem pode combater os Estados Unidos são a China e a Rússia, que estão muito longe. Então, quando você vai invadir um país que está do outro lado do planeta, é complicado, porque você tem toda uma logística para se deslocar, os outros países podem fazer um bloqueio, né? Eles podem te contra-atacar, é muito perigoso. Agora, quando está no seu quintal e não tem ninguém para defender, porque na América Latina não tem ninguém para defender a Venezuela. Então é muito fácil, né? Você vai lá, ataca, pega o petróleo é seu e coloca lá o presidente que você quiser, né? Um presidente que te favoreça. Atacar um país, né, criar uma guerra, é muito bom para um presidente que está impopular, porque isso aumenta muito a popularidade. Por vários motivos. O primeiro deles é que cria uma unidade dentro do país. Então você está em guerra contra um outro país, você cria um inimigo, que no caso da Venezuela tem toda essa questão, né, do comunismo. Uma coisa importante da gente ter claro é que não existe comunismo, né? Comunismo nunca foi uma ameaça para nenhum país. Nenhum país hoje do mundo é comunista, de verdade. Então o comunismo ele é um fantasma que é usado, né, pela direita para fazer as coisas que ela quer fazer. Então, quando ela quer ganhar uma eleição, ela usa esse fantasma do comunismo e aí o povo vota na direita. Quando quer fazer uma guerra, usa o fantasma do comunismo, o povo apoia aquela guerra. Mas nenhum país é comunista. A Rússia não é comunista, a China não é comunista, a Venezuela não é comunista, né? Mas é um país que está lá do lado, tem esse fantasma. Então, assim, quando você vai fazer uma guerra contra esse país, você está unindo a opinião popular. Poxa, nós vamos atacar um país que tem um ditador comunista e tal. Então a sua popularidade como presidente aumenta muito. E isso aumenta o PIB, aumenta a economia, faz girar a economia. Porque você tem que produzir armas, você tem que produzir projéteis, tem que produzir aviões, né? Toda guerra ela é muito boa para a economia do país que está atacando, né? Porque faz girar a economia, faz aumentar o PIB, dá empregos, que é o que o Brasil faz com a paz, né? Então aqui no Brasil, por exemplo, o Lula tem o PAC, né? Que é o Programa de Aceleração do Crescimento, ou seja, o governo aqui ele faz obras que são importantes, que são de interesse público. Então, por exemplo, faz uma rodovia, faz uma ponte, um viaduto, como fez aquele viaduto lá no Maranhão, né? O presidente inominável, né, que estava antes do Lula, ele fez uma ponte que caiu, né? Ele investiu uma nota e a ponte caiu porque era péssima, né? E aí o Lula foi lá e reconstruiu a ponte, né? Em um ano, fez uma ponte lindíssima lá no Maranhão. Então isso gera emprego, porque você tem pessoas, né, que você vai ter os insumos que você vai precisar, tem toda a parte de logística, tem o emprego dos próprios trabalhadores lá daquela ponte.
né? Então o Brasil faz transposição de Rio, né, do Rio São Francisco. Tudo isso faz parte do PAC, que é para acelerar a economia do país, para dar emprego para as pessoas, para aumentar o PIB, né? E nos Estados Unidos eles fazem isso com a guerra, né? Então, ao invadir a Venezuela, ele está, ao mesmo tempo, né, melhorando a economia do país, melhorando a popularidade dele, né? Porque agora o assunto não é mais o Epstein, né? O assunto é a guerra da Venezuela. Então muda o foco. E aí, ao conseguir atacar a Venezuela, os Estados Unidos eles estão se colocando dentro da América do Sul. Eles não tinham essa localização, né? Então agora eles estão dentro da América do Sul, ou seja, eles têm acesso aos outros países. Então o Brasil, por exemplo, ele faz fronteira com a Venezuela. Se os Estados Unidos quiserem um dia atacar o Brasil, ele pega um tanque de guerra, ele não precisa nem de avião, ele vai, cruza a fronteira e já está no Brasil. E o Brasil não tem poderio econômico, poderio bélico para combater uma invasão. A gente viu o que aconteceu no desfile de 7 de setembro, aquele desfile vergonhoso do presidente presidiário inominável, né? Que um tanque de guerra parou no meio do desfile e tiveram que empurrar e tal. Eu, infelizmente, servi exército, eu fui obrigado a servir exército na época do governo militar, e também aconteceu isso comigo, né? Então a gente estava lá fazendo um desfile no Ibirapuera, né? O exército brasileiro ele sempre fez isso, né? Ele fazia esses desfiles para mostrar para a civilização, para o povo, né? Para os civis, que ele tem poder, né? Então para colocar medo na população. E a gente estava lá fazendo um desfile militar e aí o tanque de guerra simplesmente morreu, o motor. Os soldados tiveram que descer e empurrar o tanque para o tanque pegar no tranco. Então isso é uma vergonha, assim. O Brasil, um país do tamanho do Brasil, que é está entre as 10 maiores economias do mundo, não tem um exército para se defender, né? Então a gente, para ser atacado pelos Estados Unidos é muito fácil, né? Porque o Brasil é um país grande, então lógico, politicamente seria mais complicado, né? Você justificar. A gente vive numa democracia e os Estados Unidos têm interesse em invadir o Brasil, porque o Brasil tem muita riqueza, né? O Brasil tem terras raras, o Brasil tem petróleo, né? Bem menos do que a Venezuela, mas tem. E o Brasil tem uma coisa que nenhum outro país tem, que é a floresta amazônica, né? Que é o pulmão do mundo. Agora, com esse aquecimento global que está acontecendo, a floresta amazônica ela vai ter cada vez mais importância, né? Quem tiver o controle sobre a floresta amazônica tem o controle sobre o planeta. A gente define, né, o destino do planeta através da floresta. Então, os Estados Unidos eles já demonstraram interesse em atacar o Brasil. Tanto é que eles já tentaram fazer, vamos dizer assim, inventar, né, que o Brasil não vive numa democracia, que estava perseguindo, né, o ex-presidente, que estava sendo injusto, né? Então toda essa narrativa, ela não foi inventada à toa, né? Já era um pretexto para talvez um dia invadir o Brasil, né? Já se cogitou isso ano passado, todo mundo lembra disso, né? Já se falou muito sobre isso. Já se falou também sobre narcotráfico, né? Já se tentou falar sobre isso, né? Que o PCC era uma organização criminosa de narcotraficantes. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles têm uma legislação lá pela qual eles podem invadir um país que ofereça risco de narcotráfico para os Estados Unidos. Ou seja, dentro do quintal deles, né, América do Norte, América Central e América do Sul, eles conseguem invadir um país sem precisar da autorização do Congresso, porque isso é interessante. Para invadir qualquer país, para declarar uma guerra, né, os Estados Unidos o presidente precisa da autorização do Congresso americano. Nesse caso, ele invadiu a Venezuela não com pretexto de guerra, de invasão e tal, mas por causa do narcotráfico. A desculpa que ele usou foi que o Maduro era um chefe de uma organização de narcotraficantes. E ele vai ser julgado por isso. Então, nesse caso, ele não precisou da autorização do Congresso americano para invadir. Então, isso já se tentou fazer no Brasil também, né? Então, já se tentou falar que o PCC é uma organização narcotraficante e tudo mais, para que os Estados Unidos tivessem uma desculpa para entrar dentro do Brasil. Então, quem aplaude essa invasão da Venezuela não sabe o que está fazendo, porque agora a gente está muito mais vulnerável. A gente tem aqui os Estados Unidos na nossa orelha, né, literalmente aqui está do lado, e eles podem entrar a qualquer momento no Brasil. Eles já estão tentando fazer isso faz muito tempo, né, e eu não duvido que isso aconteça num futuro próximo.